Olá, turma, tudo bem? Então vamos lá, como prometido, né, a correção aí do exercício da atividade passada na aula na última aula. Esse exercício, como eu falei para vocês, tem um valor de meio ponto na AV1. Então vamos em frente. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves, disciplina Metrologia. Então, muito bem. Dentro dessa disciplina, né, metrologia, é que nós começamos a falar com um instrumento mais preciso, tá, muito utilizado na mecânica. Nós estudamos no capítulo 8 o sistema métrico. Sistema métrico esse. Na régua graduada nós temos, né, a régua graduada, que é a régua fixa lá do instrumento, onde a menor divisão é 1 milímetro, e o nônio pode ser dividido em 10, 20 ou 50 partes, onde cada uma tem a sua resolução. Sabem muito bem que a resolução nada mais é de que a divisão, né, da menor medida da escala fixa sobre o número de divisões que contém um nônio. Pois muito bem, se esse nônio for de 10 divisões, 1 dividido por 10, o valor desse nônio será de 1/10. Se esse nônio for de 20 divisões, unidade da escala fixa 1 milímetro, dividido por 20, 0,05 centésimo, ou seja, 5 centésimos do milímetro. E se este nônio tiver 50 divisões, a unidade da escala fixa, que será sempre 1 milímetro, dividido por 50, nós teremos 0,02 centésimos de milímetro, ou seja, 2 centésimos do milímetro é a resolução desse instrumento. Então, baseado na resolução, a unidade, né, é a parte decimal que vai ser verificada após a vírgula. Então, observamos primeiro a parte inteira, que é o zero do nônio que vai informar, e após essa parte inteira, né, que o zero do nônio vai dizer na escala fixa, vocês vão recorrer ao nônio para ver quem é o nônio, seja ele de décimo, né, de 1/10, seja ele de 5 centésimos, ou seja ele de 2 centésimos. No nosso exercício aqui em questão, nós só temos instrumentos de 5 centésimos e 2 centésimos, respectivamente 20 e 50 divisões. Então vamos lá. O primeiro exercício, ele se comportou assim, né? Aí o instrumento. Então vocês têm aqui, ó, sabemos que aqui no nônio, né, aqui é a escala fixa tranquilo, certo? Cada divisão vale 1, ó. Muitos alunos aí me ligaram durante a semana, me procuraram e continuaram confundindo este 1 aqui como 1 milímetro. Turma, 1 milímetro é cada divisão. Cada divisão. Então, até chegar neste 1 aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda falei que a cada quinta divisão o traço é maior, ele é mais elevado. Então, não tem erro. Tá? Então, é só questão de observar isso. Então não confundam este 1 aqui como um valor de 1. Este 1 aqui na realidade são 10 divisões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e assim sucessivamente. Então, ao passo que este zero aqui passar daqui, já é a partir de 10. Pois muito bem, vamos aqui para este exemplo, né? Exercício 1. Olhem para o zero. Então, a primeira visão do operador, de quem vai ler a medida, de quem vai ler o instrumento, é olhar para este zero aqui. Se você fechar esse instrumento aqui, este zero ele vai ficar aqui embaixo desse fixo aqui, ó. Então, aqui embaixo é a escala móvel, beleza? E observem aqui, ó, que este instrumento ele é de 20 divisões. Vamos conferir. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então nós temos aqui, ó, 10 divisões numeradas e 10 não numeradas, tá? Onde cada divisão aqui vale 5 centésimos. 0,05, 0,10, 0,15, 0,20 e assim sucessivamente.
porque é de 5 e 5. Então vamos lá, vamos à leitura. Como eu falei, a primeira visualização é o zero. Ora, quem este zero está indicando? O que tem antes deste zero aqui? Poxa, não tem nada. Se não tem nada, esse espaço que ele percorreu daqui até aqui só está valendo o que foi determinado aqui no nônio. Que eu, desculpa, que eu denominei esse aqui, ó, depois do 7. Turma, se é de 5 e 5, não precisa você ficar contando aqui, porque os numerados já são de 10, já significa a dezena. Então, depois do 7, esse, e o próximo é 75. Né? Então, o nônio está indicando este traço aí, tá? E a medida verificada final, 75 milésimos, ou 0,75 milésimos do milímetro. Legal? Pois tá. Esta medida foi pedida para ser convertida em polegada milesimal. Para converter milímetro em polegada milesimal, basta dividir por 25,4. Então, 0,75 dividido por 25,4 é igual a 0,0295. Tecnicamente, 295 décimos de milésimo da polegada, porque nós temos aí 4 casas decimais após o ponto. Ok? Vamos para o próximo. Então, temos aí o próximo. Observe, já vemos que ele é de 20 divisões, né? Porque eu deixei os de 20 na frente, na sequência, e depois coloquei os de 50. Então, é muito interessante vocês conseguirem distinguir essa diferença. Quando você está com o instrumento na mão, este valor, né, do nônio, ele vem escrito aqui, ó, tá? 0,05, ele vem escrito aqui. Mas aqui no aplicativo, né, no simulador, a gente não tem esse valor aqui. Mas podemos identificar ele aqui no visual. Né? 0-1, traço 2, traço 3, enquanto no outro nós temos mais traços aqui entre cada 10. Então vamos lá, olhamos para o zero. Estamos indicando aí quem é esse zero aí, ó. Ora, esse zero aqui, ó, está indicando que ele parou logo depois desse 3, que é 10, 20, 30. E o nônio indicou quem? Ó, lá embaixo, né? O nônio indicou esse traço aqui, ó, que é o 3, né? Aliás, né? Que é o 3. Pois muito bem. Ah, Daniel, 41, 42. Não quero nem saber quem é esse cara. O importante do nônio é que ele está coincidindo com alguém. Então, tecnicamente, 30 milímetros e 30 centésimos do milímetro. Ou 30,30 centésimos de milímetro. Essa conversão é para polegada milesimal. Sabemos que é só dividir por 25,4. 30,30 dividido por 25,4. 1 polegada, 1929 décimos de milésimo. Show de bola? Quem começou a estudar hoje já está aprendendo. Vamos lá. Prosseguindo. Mais um instrumento. Então nós temos aí, ó, o zero, que indica quanto? 25. Vamos ver quem foi o nônio. Foi o 4, que significa 40, ou seja, 0,40, né? Por quê? Nós temos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Então, 0,40, ou 4 do nônio. O que quer dizer 40? 25,40. Esta medida foi pedida para ser convertida em polegada fracionária. Ora, para converter milímetro em polegada fracionária, basta multiplicar pela constante 5,04 e simplificar com um denominador 128. Fazendo a multiplicação aqui, 25,4 vezes 5,04, nós vamos encontrar 128. Repete a base. Ora, 128 sobre 128, né, são divisíveis, o resultado dá 1. Esse cálculo aqui eu coloquei só para relembrar a fórmula. Mas, de hipótese alguma, você precisa calcular, né, como converter 25,40 ou 25,4 milímetros em fração. Porque já foi dito, né, que este valor ficou estabelecido como padrão, né? Ou seja,
1 polegada é igual a 25,4 milímetros, ou vice-versa. Porque nós temos aqui 40, porque o instrumento é de centésimo, então tecnicamente eu tenho que adicionar o zero aí, que é de 40 centésimos. Vamos para o próximo. Olhando para o zero, 55, 56, 57. Olhando para o nônio, é logo o traço depois desse 5. Se o 5 é 50, esse aqui é o 55. Resultado final, 57 milímetros e 55 centésimos. Conversão para polegada fracionária. Como fazemos a conversão? De novo, multiplica o milímetro, né? Todo milímetro para a fração multiplica-se por 5,04, simplifica-se com a base 128. Ao fazer a multiplicação aqui, 57,55 vezes 5,04, achamos 290. A base repete, sempre repete a base, não esqueçam disso. 57,55 vezes 5,04, 290. Repete a base 128. Numerador par, eu tenho que fazer o que? Simplificar. 290 por 2, 45. 128 por 2, 64. Toda vez que vocês forem converter medidas em milímetro acima de 25,4, o resultado final sempre vai ser uma fração mista. Porque, né, o valor maior que 25,4 é maior que 1, porque já sabemos que 25,4 é igual a 1 polegada. E vocês já vão ver esse resultado nessa multiplicação, 57,50 vezes 5,04 igual a 290, ó. Né? E a base é 128, muito maior que a base. Mas o ideal primeiro é simplificar. Para quê? Para se tornar essa fração irredutível. Então, 290 dividido por 2, 145. 128 dividido por 2, 64. Então, eu tenho aqui uma medida 145,64. Como transformar essa imprópria em mista? Você vai manter a base. Está lá na última aula. Está escrita lá. Mas eu vou repetir aqui. Não está muito mastigado, eu vou só falar. Então, vou repetir o 64. Divide 145 por 64. Ele vai dar 2, e algumas dízimas. Quem está antes da vírgula é o 2. Multiplica 64 vezes 2 e subtrai do 45. 64 vezes 2, 128. Né? 128, tá? Menos 145, 17. Resultado final, 2 polegadas e 17,64. Legal aí? Vamos para o próximo. Bom, aí eu tenho mais um instrumento. Agora observem aqui, ó, vou voltar. Olha a diferença aqui, ó. 0, traço 1, traço 2, traço 3, traço 4, traço 5, traço 6, traço 7, traço 8, traço 9, traço 10, instrumento de 5 centésimos. Agora observem esse, ó. 0, traço, 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 traço 1, traço, 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 traço 2. Então, há aqui mais traços entre cada 10, né? Onde aqui no de 5 só há um traço, que vale 5. Então, tecnicamente, aqui nós temos 50 divisões. 1 milímetro dividido por 50, 2 centésimos, 0,02. Vamos lá, olhando o instrumento, este zero está me dizendo que quem está antes dele não é nada, não tem nada, ele não chegou nem no 1. E quem é o nônio? Ora, depois do 9, se ele é de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Precisamos contar até lá? Não. Ora, porque cada dezena numerada é de 10 em 10. Então aqui 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92. Bom, se não tem nada antes do zero aqui, né? Ele não chegou nem a 1, então a medida é menor que 1. Ou seja, 0, né? 92. Perfeito?
A conversão é para a polegada milesimal. Converter polegadas milesimais, né? Converter medidas em milímetros para a polegada milesimal, basta dividir por 25,4. Isso já está até doendo na cabeça de vocês, eu tenho certeza disso. Tão claro que já está. Então, fato consumado, está no sangue e todo mundo aí já está sabendo fazer essa conversão de cor. Pode usar a calculadora de boa, o importante é saber quem é, né? Quem é aqui, ó, a constante para a conversão. Então 0,92 milímetros dividido por 25,4 dá 362, opa, tem 4 casas, décimos de milésimo da polegada. 0,0362, 362 décimos de milésimo da polegada. Joinha? Próximo. Vamos olhar para o zero. Eu tenho 20. Legal? Aqui, ó. 5, 10, 15, 20. Não chegou no 21, ó. Está entre o 20 e o 21. E o nônio? O nônio está me dizendo que este traço aqui antes desse 4. Contando a partir do 3, ó. 30, 32, 34, 36, 38. Ou seja, 20 milímetros e 38 centésimos. Esta conversão para a polegada milesimal, mais uma vez, divide por 25,4. 20,38 dividido por 25,4, 8.023 décimos de milésimos da polegada. Legal? Continuando. Agora nós temos aí, continuamos com o instrumento de 2 centésimos ou de 50 divisões. Olhando para o zero, ele me indica 5, 10, 11, 12. Então não chegou no 13 aqui, ó. Tá? Este zero aqui ele indica os traços em cima, tá? Então eu tenho 10, 11, 12. E o nônio foi aqui no 7, ó. Preciso eu contar? Esse 7 eu sei que já é 70. Então nós temos 12, né? 70 milímetros. Legal. Qual é a conversão para a polegada fracionária? Quero dizer para vocês que está no sangue, né? Que 25,4 é igual a uma polegada. Isso aí é fato, ninguém pode esquecer disso. E a metade de 25,4 é 12,7, ou seja, um meio da polegada, ou meia polegada, como costumo dizer. Então, mas para efeito de conversão, sabemos que o milímetro para a fração basta multiplicar por 5,04. Então, 12,70 vezes 5,04 é igual a 64. E a base repete. Bom, eu tenho aqui 64 no numerador, é menor que a base, então é óbvio que aqui já é uma fração própria, então vai dar uma fração normal. Ora, se o meu numerador for coincidente daqueles números que eu falo sempre, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, que são as bases das polegadas fracionárias, toda vez que esse numerador for coincidente dessas bases, você vai simplificar por ele mesmo. Então, 64 por 64, 1. 128 por 64, 2. Então, 12,70 é igual a 1 meio da polegada. E o próximo instrumento bastante aberto, uma medida bem grande. Então, esse cara aqui não é 9, ele é 90, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97. Então, o zero me indica aqui em cima 97. Não chegou no 98. Então, 97. E o nônio indica quem? Esse cara aqui, ó, depois do 8, esse aqui é 80, né? 82, 84. Então, 97 milímetros e 84 centésimos. Legal? Conversão para a polegada fracionária. Então, de cara, você sabe que esta medida aqui é muito maior que uma polegada. Então, vai dar uma fração imprópria para no resultado passarmos para mista. Então, converter milímetros em fração, mais uma vez, multiplica pela constante 5,04 com a base 128. 97,84
que foi a nossa leitura aqui, vezes 5,04, vai dar 493,11. E eu vou manter a base 128. Falei para vocês já nas primeiras aulas de conversão que toda vez que essa multiplicação do milímetro pela constante 5,04 for um número, der um número decimal, ou seja, após a vírgula, esse número aqui for até 5, você vai manter o 493. Se for a partir de 6, você vai arredondar para mais. Se aqui fosse 6, então ele iria para 490. Aí nós tínhamos que simplificar até ele ficar ímpar e depois fazer a transformação para mista. No caso aqui, ele é para menos, então vai ser quem? 493. Ó. E eu vou repetir a base. Numerador maior que a base. Então, o mesmo esquema. Repete o denominador. Faz a divisão. 493 dividido por 128. 3, e alguns números. Quem está antes da vírgula? 3. Então, esse 3 vai vir para cá ser o inteiro. Multiplica 3 vezes 128 e subtrai do 493, sobra 109. Legal? Então, resultado final: 3 polegadas, 109, 128. Então, repete a base, divide a fração imprópria, o que tiver antes da vírgula vai ser o inteiro. Esse número inteiro você multiplica por 128, né, e subtrai do 493. O que der de resultado será o numerador. Legal? E eu tenho aqui mais um instrumento, tá? Vamos olhar para o zero. 45, chegou no 46? Não, né? Vamos lá. 30, 35, 40, 45, 41, 42, 43, 44, 45. Então não chegou no 46. Quem ele me informa aqui no nônio? É esse traço aqui, ó, antes do 80. Então eu tenho, vamos contar a partir do 70, 70, 72, 74, 76, 78. Então eu tenho 45,78 milímetros. Esta medida também foi convertida para a polegada fracionária. Então 45,78 vezes 5,04 sobre 128. 45,78 vezes 5,04 dá 230,731. E mantém a base. Ora, após a vírgula aqui deu 7, então já ultrapassou de 6. Então esse 230,731 vai para 231. E eu vou manter a base. Mesma coisa, vou repetir aqui a base, faço a divisão, vai dar 1, alguma coisa. Esse 1 aqui vai ser o inteiro. 128 vezes 1, 128, subtrai de 231, sobra 103. Então, 1 polegada, 103, 128 avos da polegada. Legal? Então é isso aí, pessoal. Estamos aí, né? Chegamos ao fim, né, da solução desse exercício. Espero que seja de bom proveito. Atenção, quem fez aí a atividade até o dia de hoje, show de bola, bravo Zulu. Fechamos com meio pontinho. Já vou ver quem já fez essa entrega dessa atividade. E já vou lançar aqui nos meus apontamentos este valor. Sendo assim, pessoal, agradeço a compreensão de vocês, tá? Assistam aí essa correção para treinar mais, aguçar mais a mente a leitura desse instrumento. Então, eu deixo aqui por missão cumprida com relação à leitura do milímetro. Tá legal, pessoal? Sendo assim, fico grato a vocês aí pela participação. E logo mais nós vamos iniciar uma matéria nova, né, agora que é a polegada fracionária. Então na próxima quinta a gente já trabalhar mais em cima da outra unidade de medida. Forte abraço a vocês, muito obrigado. Escola Técnica Sandra Silva, professor Daniel Alves. Bons estudos.